Olá, boa tarde. Que bom contar com a sua valorosa e imprescindível audiência no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. Desde o ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão instalou a CPI da Cyrela, que investiga possíveis irregularidades cometidas pela construtora em diversos empreendimentos na ilha de São Luís. Foram tantas reclamações que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão resolveu instalar para fazer a devida apuração. E essa comissão parlamentar de inquérito tem à frente, como presidente, o deputado Zé Inácio, do PT. É justamente com ele que nós vamos conversar agora no quadro Sala de Entrevista. Deputado, é sempre um prazer estar com o senhor e recebê-lo aqui no Complexo de Comunicação da TV Assembleia, dentro do quadro Sala de Entrevista. Eu que agradeço ao convite e estamos sempre à disposição. Desde o ano passado, várias etapas já foram realizadas pela CPI da Cyrela. A mais recente foram oitivas que aconteceram em São Paulo. Como é que elas se deram e até agora o que é possível dizer do andamento dessa investigação, deputado? Os trabalhos iniciaram ainda em novembro do ano passado. Nós já tivemos 3 importantes etapas de oitiva de testemunhas. As primeiras aconteceram aqui em São Luís, aqui na Assembleia, e por motivo de saúde, o diretor Zorzi solicitou o adiamento da audiência que seria realizada aqui. E nós tomamos a decisão, em função do curto prazo que nós temos para concluir os trabalhos da CPI, que é até o dia 31 de janeiro, proceder logo à oitiva do Zorzi e fizemos essa oitiva na Assembleia Legislativa de São Paulo. E aproveitamos para ouvir, além do Zorzi, mais 2 engenheiros que trabalharam à época na Cyrela, que também a CPI já tinha identificado como 2 pessoas importantes para ser ouvidas. E foram ouvidos os 3 como testemunha. E o trabalho na Assembleia ele foi bastante proveitoso, porque nós acabamos obtendo uma série de informações que nós tínhamos feito levantamentos aqui, mas não tinha como obter o detalhe da informação sem ouvir, sobretudo, os engenheiros que trabalharam diretamente na construção dos empreendimentos aqui em São Luís. Então, a audiência em São Paulo, ela cumpriu o seu objetivo, não só pelo fato de ter ouvido os 3 engenheiros, sobretudo o diretor de engenharia da empresa, como também pelos elementos que foram trazidos em termos de informações, de documentos que nós obtivemos nessa audiência em São Paulo. São então, quantos empreendimentos? Foi bastante proveitosa, né? A audiência que realizamos em São Paulo. Quantos empreendimentos estão sob a responsabilidade dessa empresa, Cyrela, aqui em São Luís? A CPI, pelo fato até de ela trabalhar um fato determinado, nós fizemos um levantamento em 3, 4 empreendimentos, que é o Jardins, que são várias torres que tem próximo aqui da TV Jardins, Assembleia, próximo aqui à Assembleia, o Pleno e o condomínio Vitória, que é um condomínio que fica na Forquilha, e o Pleno aqui próximo ao Jaracati, sendo que o Jardins tem várias torres no mesmo condomínio, no mesmo empreendimento. Agora, deputados, foram várias irregularidades que ensejaram a instalação da CPI, com problemas hidráulicos, elétricos, de projeto, pé direito em relação ao teto desses apartamentos, perigo em relação à instalação do gás em muitos condomínios, inclusive casos em que moradores tiveram que sair das instalações, buscar aluguel, buscar abrigo, inclusive com membros da família em outros imóveis, porque a situação realmente estava deplorável desses empreendimentos, né, residenciais, inclusive. Desde o início, nós sempre procuramos destacar que existia 2 situações que era para ser apurada. Uma no âmbito do Ministério Público, que já vinha nas tratativas junto à empresa e também com uma ação civil pública impetrada junto ao juiz da vara de direito difuso e coletivo,
e que estava tratando e continua tratando no que diz respeito aos danos relativo ao direito do consumidor. Aquelas pessoas, aquelas famílias que se sentiram lesadas e procuraram o Ministério Público, desses condomínios que nós estamos citando. E as questões que foram levantadas e apuradas pelo Ministério Público se tratou, sobretudo, com relação a vazamento de gás, problema na instalação elétrica e hidráulica, problema na estrutura física, ou seja, na construção em si, que ocasionaram uma série de transtorno aos moradores, que, fruto dessa ação civil pública que tramitou na Vara de Direito Difuso e Coletivo, a empresa fez um acordo junto ao juiz e aí indenizou as famílias. Então, essa relação de consumo que está diretamente afetada as famílias que adquiriram os imóveis, elas estão sendo tratadas no âmbito do Ministério Público e do Poder Judiciário. E tem outras questões, além dessas, que a CPI se deteve e começou a apurar com mais profundidade, que diz respeito aos licenciamentos, tanto licenciamento ambiental, no que diz respeito ao uso e ocupação do solo, como também de recursos hídricos, como licença tipo habite-se, alvará de construção, ou seja, começamos a investigar como essas licenças, quais os procedimentos adotados para liberação dessa licença, uma vez que nós... A forma com que elas foram concedidas, né? Uma vez que nós identificamos sérios indícios de irregularidade na emissão dessa licença, com um destaque maior no que diz respeito ao condomínio Vitória, lá da Forquilha, um grave crime, no nosso entendimento, grave crime ambiental, pelo fato de ter sido licenciado a construção de uma estação de tratamento de esgoto na margem do rio Paciência, que passa por trás do empreendimento. Ou seja, não obedeceu à legislação, pelo menos a distância mínima exigida por lei de 30 metros, e, como eu costumo dizer, a estação de tratamento de esgoto foi construída sobre a margem do rio e causando um dano ambiental. Algo crime que grave porque causa esse prejuízo ambiental, né? ser previsto no início da construção da obra e ter sido evitado. Então, a CPI, ela investigou esses casos e o relatório que será apresentado na próxima semana, até o dia 28, apresentaremos preliminarmente o relatório, ele com certeza vai apontar essas irregularidades e o relatório ele vai ser encaminhado para as autoridades competentes para tomar as providências devidas, inclusive abrindo procedimento investigativo que venham aprofundar os trabalhos da CPI, haja vista que nós tivemos um período muito curto e a CPI que iniciou em novembro, ela tem um prazo determinado para concluir os trabalhos, que é 31 de janeiro, uma vez que a CPI ela não pode passar de uma legislatura para outra. Por conta disso, nós vamos encerrar ainda este mês, muito provavelmente, pelo que está dentro do nosso planejamento, vamos publicar o relatório da CPI no dia 30 de janeiro. Dentro de um cronograma, né? Agora, deputado, o senhor falou ainda há pouco que outras instituições, outros órgãos também já, há algum tempo, foram provocados e estão atuando. Mas os próprios moradores procuraram a Assembleia por acreditar que a Casa do Povo poderia dar uma contribuição bem maior. O senhor, como presidente da CPI, o que poderia dizer para esses moradores em termos de efeitos práticos do trabalho que vem sendo realizado, do desenvolvimento dessas atividades parlamentares, das investigações e que foram aceleradas pelos senhores deputados, o senhor comanda a CPI, que efeitos práticos a gente pode ter a partir desse relatório que será divulgado e amplamente
da CPI da Cirela? Primeiro é importante destacar que sim, que eu não tenho dúvidas que o trabalho, o acompanhamento dado pela Assembleia Legislativa, não só pelo fato de ter dado visibilidade ao caso, mas pelo fato de ser, por algumas vezes, objeto de pronunciamento de deputados. Eu mesmo, por vários momentos, fiz pronunciamento na tribuna da Assembleia. Nós realizamos uma audiência pública aqui, em que nós tivemos a presença de várias autoridades que estavam envolvidas no empreendimento, além, lógico, da construtora. Isso fez com que acelerasse um processo, um entendimento, um acordo que foi feito junto à Vara de Direito Difuso e Coletivo, da ação impetrada pelo Ministério Público. Eu acho que a nossa atuação, ele fez com que a empresa passasse a ter uma preocupação maior e ter feito esse acordo junto ao Judiciário para indenizar as famílias. Ou seja, se a Assembleia não tivesse se envolvido da forma como se envolveu com o tema, talvez, até porque essas questões jurídicas que tramitam na Justiça são muito demoradas, talvez não se tivesse chegado a um acordo, a um entendimento com a empresa na velocidade que se chegou, né? E as famílias estão sendo indenizadas. Isso do ponto de vista da questão dos danos, tanto de ordem civil quanto moral. E com relação à CPI em si, ela passa a ter um efeito prático importante, não só no sentido de a partir desse episódio, a partir do trabalho da Assembleia, as empresas, não só a Cirela, elas passarem a ter um cuidado maior com os empreendimentos a serem realizados no Maranhão, como também ela vai servir, o relatório da CPI, ela vai servir para que nós, deputados, naquilo que seja da competência do Legislativo Estadual, nós podemos apresentar projetos de lei objetivando melhorar a legislação que trata, sobretudo, do licenciamento de empreendimento do porte que foram construídos no estado do Maranhão. Então, nós vamos buscar apresentar projeto de lei para melhorar a legislação, naquilo que for competência da Assembleia Legislativa, encaminhar sugestão para as câmaras municipais, sobretudo Câmara Municipal de São Luís, para aperfeiçoar a legislação no sentido de melhorar esses procedimentos, assim como vai servir também de elementos para que outros órgãos públicos, como o próprio Ministério Público, ele possa aprofundar as investigações e já ir adianta, em grande medida, o trabalho que os órgãos de controle, como o Ministério Público, porventura, venham adotar contra a empresa ou autoridades que se identifique algum tipo de procedimento inadequado, de tal forma que essas pessoas que venham ter cometido algum procedimento irregular, elas possam responder, talvez criminalmente ou civilmente, por atos de improbidade administrativa. Então, eu considero que a CPI cumpriu um papel importante, não só pelo fato de o relatório apontar vários encaminhamentos às autoridades, como também foi uma forma de que a Assembleia, que aqui nós, deputados, representamos o povo do Maranhão, usamos do instrumento da CPI como uma forma de proteger a sociedade. Ou seja, acredito que a partir do momento que nós instalamos e concluímos esse trabalho da CPI, isso vai servir vai ter um efeito pedagógico muito importante para que não só a Cirela, como outras empresas que já atuam no Maranhão ou outras que venham se instalar no Maranhão, não cometam os mesmos erros, não continue desrespeitando os consumidores, não continue desrespeitando os maranhenses, né? Nós temos que ter empreendimentos feitos com qualidade, respeitando as normas técnicas, respeitando o meio ambiente, que tenha a sua utilidade
social e econômica por parte da empresa, mas garantindo o direito dos consumidores maranhenses. Acima de tudo, né? Respeitando os maranhenses. Né? Nós não podemos considerar que empreendimentos que são feitos em outro estado com nível de qualidade que diferente do que estão sendo construídos aqui no Maranhão. É verdade, é preciso respeitar o consumidor maranhense acima de tudo. O nosso povo maranhense tem que ser respeitado. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o deputado estadual pelo PT, Zé Inácio, que é o presidente da CPI da Cirela. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui, sucesso na confecção desse relatório e eu tenho a certeza que será uma bela contribuição que o Parlamento Estadual vai dar à sociedade maranhense, a esses moradores e, como o senhor disse anteriormente, vai servir de exemplo para que outras empresas instaladas no estado do Maranhão possam entender e respeitar os preceitos da lei. Transparência, condições e o que foi acordado e assinado em contrato deve ser cumprido por essas empresas, principalmente aquelas que estão vindo de outro estado, né, para usufruir do solo maranhense, mas sobretudo para construir no nosso estado. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia e aproveito também a oportunidade para convidar, né, os profissionais da imprensa para o dia 30, em que nós vamos fazer oficialmente a entrega do relatório, junto ao nosso presidente da casa, o deputado Otelino. Vamos apresentar o relatório e gostaríamos muito de contar, né, com a cobertura, sobretudo do Complexo de Comunicação daqui da casa. Eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. Até a próxima oportunidade. A seguir, as principais notícias do nosso estado estarão de volta no portal da TV Assembleia. É bom ficar ligado.